amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Uma boa noite a você que decidiu separar um momento para aprender mais sobre a palavra de Deus e também separar um momento para orar. Nada melhor do que nós nos desligarmos desse mundo em determinados momentos e ali fortalecer a nossa espiritualidade, nos conectar com Deus e também fortalecer a nossa fé segundo a nossa oração. Nós temos trazido nessa série de mensagens aqui no culto Firmados na Rocha, nós temos falado sobre a obra de Deus na sua vida. O primeiro capítulo, onde nós falamos, se você não assistiu, há 2 quartas-feiras atrás, nós falamos sobre a limpeza do terreno, porque toda grande obra começa na limpeza do terreno. A segunda mensagem, foi semana passada dessa série, foi a questão dos alicerces, muito interessante. Quem não assistiu, depois assiste lá. E hoje nós falaremos sobre a estrutura, tá bom? Se você puder, nós vamos orar agora por você, porque eu sei que você, às vezes são lutas, situações que tentam tirar o seu foco, a sua fé, a sua força, a sua esperança. Então, por isso, eu gostaria de orar junto com você por essa situação. Mas antes, já deixa a sua Bíblia aberta, porque lembra do combinado que nós tivemos no último culto? Eu falei para as pessoas, fica com a Bíblia nas mãos. Aos poucos, eu vou estar tirando os versículos da tela, porque eu quero que você possa ter um contato com a palavra de Deus de uma forma física, não ficar só o contato com a tela do celular para ver versículos bíblicos ou algo do tipo, mas nada melhor do que você separar a Bíblia física nas suas mãos. Se você tem a sua Bíblia aí, se você não tiver, vai lá buscar ela rapidinho, nós vamos estar orando. Se você diz assim, poxa, minha Bíblia está guardada, não sei nem onde está, vai lá, procura na gaveta, você vai achar, eu tenho certeza. Por mais que não seja, às vezes, a mesma versão que eu estou lendo, porque a versão que eu leio é essa aqui, que para mim está sendo uma versão, cada ano eu procuro ler numa versão diferente, e eu estou lendo nesse ano aqui, ó, na NVT, tá bom? NVT, nova versão transformadora, tem uma linguagem muito simples, uma tradução que você vai entender melhor muitas questões, porque às vezes você lê a Bíblia em algumas versões que tem uma linguagem mais difícil e você não entende algumas questões, apesar de que eu oriento as pessoas. Não entendeu uma expressão, vai buscar no Google, digita lá e você vai entender aquela versão, tá bom? Enquanto você pega a Bíblia, eu gostaria de orar por todos vocês, nós vamos estar em oração em favor da sua vida e hoje nós vamos falar sobre essa estrutura, como ter uma estrutura perfeita para essa obra de Deus na sua vida. A obra principal é a obra da redenção, da salvação, mas em vida. Enquanto nós estamos aqui, qual a obra de Deus? Como nos mantermos de pé em Cristo Jesus? Você vai saber sobre isso mais aqui no culto de hoje, tá bom? Mas vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, eu quero apresentar em oração a vida de cada uma dessas pessoas que estão cada uma enfrentando a sua luta, a sua batalha, a sua situação difícil, até mesmo perseguições, injustiças, conflitos, ou até mesmo aqueles que não estão atualmente enfrentando batalhas, guerras, são questões do dia a dia que não tiram a sua paz, não tocam na sua fé, mas que a nossa comunhão com o Senhor esteja tão alicerçada que quando as lutas vierem, quando as dificuldades vierem, venham nos encontrar de pé e fortalecidos. Então nos guie, nos oriente, nos conduza para que nós possamos viver, praticar a Tua palavra e viver segundo a Sua vontade. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Então,
Eu tenho certeza que tudo aquilo que foge ao seu controle está nas mãos do nosso Deus nesse momento, e eu gostaria que você aprendesse mais sobre o que nós vamos falar nessa mensagem de hoje, porque essa mensagem de hoje vai trazer clareza para como ter uma estrutura espiritual nessa grande obra do nosso Deus. Como eu citei, a principal obra de Deus, o principal objetivo de Deus para todo ser humano é que ele seja salvo. Nem todos, infelizmente, têm aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, mas a palavra está chegando, a oportunidade chega para todos. Aquela missão, né, que o Senhor Jesus deu a todo o seu discípulo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então, infelizmente, a realidade é a seguinte: nem todo mundo será salvo, porque nem todo mundo aceita a obra da redenção, a obra da vida eterna. Nem todo mundo aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, mas a oportunidade de tê-lo há de chegar para todos. Mas como me manter nessa obra? Porque a Bíblia, eu amo orientar e ensinar que o Senhor Jesus ele sempre traz explicações e às vezes uma forma de dar uma figura para que a gente possa entender uma história, né? E o Senhor Jesus falava muito sobre pesca, agricultura, marcenaria, obra, né? Porque o marceneiro naquela época era o pedreiro, ele fazia de tudo, ele não trabalhava só com madeira. E por que o Senhor Jesus fazia isso? Para que as pessoas entendessem melhor a sua mensagem. Então, por isso nós estamos nessa série de mensagens falando sobre a obra de Deus. Como que é a obra de Deus na sua vida? Né? O que é verdadeiramente a obra de Deus nesse mundo, na sua vida? Primeiro vem a limpeza do terreno, quando você limpa de toda mágoa, ressentimento, de toda religiosidade, de toda impureza, de todo pecado, de toda falha. Então a obra de Deus começa nessa limpeza do terreno, que foi a primeira pregação, a primeira mensagem há 2 semanas atrás. Semana passada o alicerce, depois que é feita a limpeza do terreno, então vamos à base, vamos ao fundamento, vamos estruturar a nossa vida na rocha, que é o Senhor Jesus. E isso a gente faz com vida de oração, vida de jejum, meditação e conhecimento da palavra de Deus, que nos dá o fio e fundamento. E aí depois do fundamento, a obra não está aparecendo ainda. Então quando que a obra começa a aparecer? A obra começa a aparecer quando vem a parte e o momento da estrutura. E a estrutura é o quê? As paredes, a estrutura é o telhado. Então essa parte estrutural de uma obra, o texto sagrado nos ensina aqui em Efésios, capítulo 2, do versículo 19. Eu vou ler para você do versículo 19 ao versículo 22. Diz assim: portanto, posso ler? Está aqui, ó. Já. Não esquece. Vai encaminhando para outras pessoas, faz seus comentários, coloque seus pedidos de oração. Nós oramos no início, mas vamos orar daqui a pouco novamente, que eu quero trazer essa mensagem logo para você. Vamos lá. Diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Aqui, a igreja cristã em Éfeso estava recebendo muitas pessoas estrangeiras de outras nacionalidades. E essas pessoas, elas ficavam perdidas porque a cultura era diferente, o país, e até hoje acontece isso, né? O país, às vezes, não aceita muito bem muitas outras nacionalidades no seu território, mas Paulo estava dizendo assim, não, a igreja aceita, o grupo de cristãos aceita, agora vocês vão ser co-cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Então, a partir de hoje, vocês têm família, vocês têm nacionalidade. Juntos, somos uma casa edificados sobre os alicerces, olha os alicerces que ele ensina, dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular, quer dizer, o fundamento, o que mantém essa família da fé, esses cristãos de pé, a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele,
vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Presta atenção nessa mensagem e você vai entender muitas coisas aqui. Deixa eu beber um pouco de água aqui, por gentileza. O que nós entendemos aqui? Presta atenção. Quando se fala de estrangeiros, cada um carrega consigo uma cultura. Tem gente que gosta de comida muito apimentada, outros não. Tem cultura de alimentos, tem cultura de vestimenta, né? Tem mulheres de uma determinada cultura que usam um tipo de roupa, outras usam outro tipo de roupa. Mas quando todos estão reunidos, não importa a nacionalidade, lá em Portugal teve um culto que quando eu terminei eu virei para minha esposa e falei, olha que bacana, amor. Eu fiz um culto, tinha português, tinha brasileiro, tinha moçambicano, tinha angolano, tinha cabo-verdiano no mesmo culto. Tinha francês, ucraniano e tinha búlgaro. 8 nacionalidades em um culto. Em um culto só. Aí você me pergunta, mas bispo, como que o senhor fez o culto? Normal, tranquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem uma base e um fundamento, não importa que cultura a pessoa esteja. E nós temos que adequar a nossa vida a essa nossa fé cristã. Não é adequar o Senhor Jesus à minha cultura. Não, eu acho isso legal, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de fazer umas coisas de bruxaria. Então, eu vou adequar a minha fé em Cristo a minha vontade. Aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu acho bacana fazer, aquilo que eu acho legal fazer. Eu gosto de amuletos. Eu vou tocar, né, nessa caixinha aqui, e essa caixinha aqui eu acredito que vai proporcionar um milagre na minha vida. Eu gosto dessas coisas, eu gosto de ter amuleto, eu gosto de pegar, eu gosto de tocar em algo, né? Então, quando eu venho para a fé cristã, eu trago as minhas culturas religiosas para dentro do ambiente cristão, né? Eu gosto de palavras só que me colocam para cima. A palavra de Deus, ela tem tudo. A palavra de Deus, ela tem palavras que te colocam para cima, que te trazem esperança, mas também que mostram quão pecador você é, quão falhos nós somos. A palavra de Deus, ela vem para dividir alma e espírito, sentimentos de uma racionalidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que aqui fala que nós somos co-participantes, né, co-cidadãos e membros de uma família só. Então, por mais que às vezes, possa ter uma cultura, um comportamento diferente, aquilo que vem contrário à palavra de Deus precisa ter um fundamento. Qual é o fundamento? Aí ele diz aqui, o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, mas todos com uma pedra angular. Uma pedra angular que faz com que toda essa obra, toda essa família de Deus, todo esse ministério do Senhor Jesus, toda a igreja se mantenha fundamentada. Olha que interessante, eu vou explicar e depois eu falo sobre essa questão da pedra angular. Primeiro, fala sobre os apóstolos. Quem são os apóstolos? Os apóstolos são aqueles que espalharam a mensagem de Cristo e foram plantando igrejas. Então, o fundamento dos apóstolos é a mensagem de Jesus Cristo, que eles espalharam para plantar igrejas e para iniciar um trabalho cristão em determinadas cidades ou países, localidades. Então, quando fala de um fundamento dos apóstolos, não é um apóstolo que se denomina apóstolo nos dias atuais, mas são aqueles que verdadeiramente semeiam não suas próprias visões, não suas próprias ideologias, seus próprios pensamentos, mas são aqueles apóstolos de Cristo que semearam os ensinamentos de Cristo Jesus. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque muita gente, cada um tem uma visão.
olha, Deus falou comigo para fazer um determinado tipo de trabalho. Aí o outro, Deus falou comigo para que eu faça um determinado tipo de trabalho. E atrás dele vão aquelas pessoas que acreditam naquela visão daquela pessoa. E sem perceber, às vezes, acaba se afastando da visão, da mensagem do Evangelho. Então, existem os apóstolos, que eram os homens escolhidos pelo Senhor Jesus, selecionados pelo Senhor Jesus para plantar igrejas. E hoje, se nós estamos recebendo a mensagem do Evangelho, foi por conta desse trabalho. Mas o trabalho deles tinha que estar fundamentado na pedra angular, não esqueça disso. Mas fala também dos profetas. E por que o trabalho precisa ser também alicerçado pelos apóstolos e pelos profetas? Porque no Antigo Testamento, os profetas, eles vinham profetizando e ensinando o que Deus queria que eles falassem com o povo para nortear e conduzir o povo, porque o povo, meu amigo, saía do Egito, daqui a pouco estava fazendo pior do que eles faziam quando estavam escravizados no Egito. Aí Deus vinha, mandava o profeta, ensinava o povo, daqui a pouco o povo se perdia de novo. Então, nós precisamos sempre seguir a visão dessa palavra, porque todo o Antigo Testamento estava apontando para a vinda do Filho de Deus, apontando para Jesus Cristo, falando de relacionamento, ensinando comportamento, moralidade, hábitos, costumes que nos faziam ter relacionamento com Deus. Eu até preguei no domingo, foi domingo passado, retrasado, onde eu falei da sunamita, lá em Cânticos, capítulo 1, verso 6, em que ela desprezou, ela foi displicente com respeito à sua vinha, nenhuma praga chegou na vinha dela e a vinha dela se secou, morreu. Mas por quê? Porque ela ficou preocupada em cuidar da vinha dos irmãos. Ela não cuidou nem dela e nem da vinha dela. Então, você vê que a Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, estava apontando para esse relacionamento que nós temos que ter, um cuidado que nós precisamos ter. Jeremias 17 fala sobre a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que é como a pessoa que confia no Senhor e que estende a raiz para o ribeiro. Ela se alimenta do ribeiro, é nutrida do ribeiro, então a folha dela fica verde e ela não receia quando vem o calor, nem o ano da sequidão, porque ela não vai secar, porque ela está bem alimentada, relacionamento de intimidade. Então você vê que o Antigo Testamento sempre estava apontando. Por isso os profetas, a visão dos profetas, não é a visão de um profeta da atualidade, é a visão dos profetas. Por que a gente tem que ter a Bíblia como a nossa base da nossa fé? Porque aí a gente não tem perigo de ser enganado. Nunca esqueça, Mateus 24, que no final dos tempos, muitos escolhidos seriam enganados. Mas ninguém é enganado na maldade, às vezes na inocência. Então, por isso nós temos a palavra de Deus, para nos guardar. O apóstolo Paulo fala lá a carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 6, que eu acho muito poderosa essa mensagem, que ele diz assim: por que vocês perverteram o evangelho? Por quê? Vieram pessoas, distorceram o evangelho e vocês contaminaram o evangelho de Cristo? Aí ele fala assim, nem se nós, quer dizer, nem se Paulo ou seus discípulos, aí ele ainda fala mais, nem se um anjo vier do céu e mudar o evangelho, que isso seja maldição. E quantas religiões aí foram criadas com revelações? Anjos que apareceram, pessoas que vieram distorcendo a palavra da verdade e muitas pessoas acreditam. Mas por quê? Porque não estão fundamentando, construindo a sua vida na rocha que é Jesus. Por isso está ensinando aqui. Então, vocês vieram, os estrangeiros vieram, quer dizer, as pessoas que não conhecem a palavra, então tudo bem, vocês fazem parte da família da fé. Mas qual tem que ser a estrutura que nós temos que criar a partir de hoje? Fundamentada nos ensinos dos profetas, do Antigo Testamento, apontando para Cristo, nos ensinos dos apóstolos que espalharam a mensagem de Cristo, mas todos neles firmemente unidos, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Eu vou colocar uma imagem aí para você ver de uma porta antigamente e tinha uma pedra. Essa pedra central,
que você está vendo, essa pedra central que você vê aí agora, é a pedra angular. Todas as portas de pedras, elas precisavam dessa pedra angular, que era o que sustentava aquela estrutura. Então, o que a gente precisa entender? Olha que bacana. Por que nós precisamos sustentar nossa vida na rocha que é Cristo Jesus? Porque você viu que aqui na mensagem teve vários pontos, né? Teve questões de ensinamentos que às vezes podem tentar confrontar a verdade. E por isso eu tenho que estar com a minha fé bem fundamentada na palavra de Deus para que eu não venha distorcer a verdade. Eu preciso entender a mensagem dos apóstolos, eu preciso entender a mensagem dos profetas, porque senão vai ter gente usando a palavra de Deus para mercadejar o evangelho e fazer com que pessoas se conectem com o Senhor Jesus somente para solucionar os seus problemas, somente para resolver a sua vida. Então são aquelas pessoas que fazem votos, campanhas, propósitos para ter uma solução da sua vida, mas elas não têm relacionamento, que é o principal. Porque para construir alguma coisa na rocha, para ter base, para ter fundamento, para levantar paredes, a obra não pode parar. A obra não pode parar. Então tem que ser uma vida de constante relacionamento com o Senhor Jesus. Você quer construir essa estrutura na sua vida, de uma obra, de uma pessoa, de um cristão fundamentado, de uma cristã fundamentada, de uma obra onde Deus ele possa trabalhar em você e através de você, segundo a palavra dele. Então, você não pode parar. É aquela obra que, debaixo de chuva, debaixo de sol, quando você tiver vontade, você lê a Bíblia, mas quando você também não tiver vontade, você medita na Bíblia. Quando você tiver vontade, você perdoa, mas quando você também não tiver vontade, você perdoa. Quando você tiver vontade, você tem vida de oração, mas quando você também não tiver vontade, você tem que ter vida de oração. Então, é algo necessário, é constante, uma obra que não pode parar. É aquela obra que está em uma etapa e o mestre de obra já está preparando a próxima etapa quando essa etapa terminar, porque não tem tempo, já está comprando os materiais, porque quando terminar essa etapa já tem a próxima etapa, porque é uma obra até entregar a casa pronta. E onde é essa casa pronta? Quando nós partimos desse mundo. A gente não vai para o céu porque nós merecemos. As pessoas serão salvas por méritos, não. Mas porque elas tomaram a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e sacrificaram todos os dias, todos os momentos ali, renunciaram à sua carne, às suas vontades, os seus desejos, fugiram das distorções da palavra e caminharam com o Senhor Jesus até o momento final da sua vida. Às vezes, o momento final da vida de muitos vai ser como aquele ladrão da cruz, que aceitou Jesus, reconheceu que Jesus era Senhor e Salvador naquele momento e faleceu momentos depois. Foi salvo. Mas existem aquelas pessoas que daqui 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, para Jesus voltar ou para ela partir. E como que a gente vai se manter até ali? Então a obra, essa obra que tem que ter a limpeza do terreno, tem que ter os alicerces, e agora a estrutura tem que ter tudo bem fundamentado. Porque você não sabe quanto tempo. É aquele pedreiro que levanta o muro e fala assim, esse meu muro aqui, eu garanto ele 50 anos. Por quê? Porque ele fez uma bela de uma estrutura. Você sabe que até as paredes precisam de estrutura. A parede não é só tijolo, a parede tem coluna. Aquele alicerce, ele se levanta para dar o fundamento, mas fora aqueles alicerces principais, a parede ela tem várias colunas para se sustentar e para sustentar o telhado. Então a estrutura também precisa de um fundamento, também precisa de um alicerce. E o alicerce está onde? No que os apóstolos ensinaram, no que os profetas ensinaram, mas todos com uma pedra angular baseada em Cristo. Não é o que eles achavam. Não é o que eles tiveram visões.
mas é o que Cristo ensinou. Então eu gostaria de orar por você agora. Você que diz assim, poxa, eu quero permanecer em Cristo. Não adianta só, fui curado, que maravilha. Maravilha. Fui liberto, paguei uma dívida, saí do fundo do poço, que maravilha. Meu casamento foi restaurado, maravilha. Mas isso não fundamenta a sua vida com Cristo até o último dia. O que fundamenta a sua vida com Cristo até o último dia é você buscar esse relacionamento. É o simples bem feito. Vida de oração, conhecimento da palavra, você poder ter ali sua prática de jejum constante para você estreitar o seu relacionamento com Deus. Aí sim você está levantando uma estrutura sólida, uma estrutura com uma base forte. Aí vão vir tempestades, vão vir momentos difíceis, vão vir um tempo. O tempo. Às vezes você está pronto para tentação, para luta, e estou firme, mas e o tempo? Quantas pessoas que o tempo está passando e ela não construiu nada com Cristo? Se perguntar para ela algo da Bíblia, ela é uma pessoa leiga, mas ela está 5, 10, 15, 20 anos dizendo que vive a fé. Ela não construiu nada, ela parou. Parou quando foi liberto, parou quando aceitou Jesus, parou num momento feliz da vida dela no início da obra, parou quando comprou o terreno e o terreno da sua vida com Deus está abandonado. Chegou o momento de nós construirmos a nossa vida na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Aonde quer que você se encontre. Senhor Jesus, meu Pai, meu Senhor e meu Deus, quantas pessoas estão agora distantes, eu posso dizer até que perdidas, sem a sua presença. São pessoas que tiveram um primeiro contato com o Senhor e nesse primeiro contato ficaram muito felizes pelo seu poder. E às vezes, sem perceber, não na maldade, mas ficaram naquele primeiro contato. Muitas deram as costas e outras continuaram nas suas igrejas, mas sem evoluir. E sem essa pessoa perceber, a tua palavra, às vezes, foi distorcida no coração dela. Ensinos completamente contrários à sua palavra. Líderes que tiveram visões de anjos, visões fora da Bíblia Sagrada, e pessoas acabaram seguindo e se distanciando do Evangelho da verdade. Ah, meu Pai, nós não estamos aqui para dizer que somos perfeitos, não, somos falhos. Quando nós lemos a palavra, quando nós nos aproximamos do Senhor, mais entendemos que precisamos ficar aos teus pés. Mais entendemos que necessitamos nos arrepender. Cada vez mais entendemos que necessitamos do teu perdão. Então vem, Jesus, vem com a tua presença, vem com o teu Santo Espírito, vem fortalecer aqueles que estavam caídos, prostrados, espiritualmente entregues. Essas pessoas, meu Deus, que às vezes estavam distantes, frias, mas que neste momento possam estreitar o relacionamento com o Senhor. Às vezes essa pessoa, ela achava que ela seria filha de Deus, filho de Deus, pelo tanto trabalho que ela realizou. Mas hoje ela observa que todo trabalho, que todo empenho, toda dedicação foi boa, mas não construiu um relacionamento. Ah, meu Pai, o Senhor, quando chamou os discípulos para se tornarem apóstolos, escolheu eles. O Senhor primeiro trouxe eles para caminharem com o Senhor, para viverem com o Senhor, para depois serem servos, cumprirem a missão. Então, aqui nós paramos para aprender mais de Ti, paramos para crescer em relacionamento, paramos para conhecer mais da Sua palavra.
porque nós não queremos nos perder, meu Pai. Nós não queremos estar em nenhum momento distantes de Ti. Pelo contrário, queremos estar conectados com o Senhor todos os dias da nossa vida. Então vem, Espírito Santo, toma nossa vida em Tuas mãos. Não nos deixe viver pelas emoções. Não importa, meu Deus, se alguém foi usado, algum lugar foi usado para que o milagre acontecesse. Agradecemos o Senhor, mas para ficarmos de pé até o último dia, um milagre não mantém. Uma cura, uma bênção, não mantém ninguém até o fim. Mas o que mantém é a sua presença. Sabemos que existem dias da nossa vida que necessitamos de um milagre, de uma resposta, mas a sua presença nós precisamos todo dia, 24 horas por dia, meu Pai. Então queremos estar contigo todos os momentos. Vem, meu Pai, com a tua presença, com o teu Espírito, nos fortalecer. Eu vou desligar o meu microfone agora para que você possa falar com Deus nesse momento. Aproveite esse momento e faça a sua oração. do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
achado nele, e ser achado nele. Yeshua. E nesse momento eu entrego em tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas que oram conosco. Essas pessoas que também estão, muitas delas, no propósito dos 30 dias de jejum. Porque elas querem, meu Deus, ter clareza de propósito. Que o Senhor abra o entendimento, esclareça aquilo que para nós ainda não está claro, mas nos mostre, meu Deus. E aquelas pessoas que ainda não entraram neste propósito, que podem hoje mesmo, amanhã mesmo, começarem para irem até o dia 30 desse mês, numa caminhada de jejum, de oração, para que ela alcance mudanças na sua vida e nos seus caminhos. Espírito Santo, eu te agradeço também por cada pessoa que tem sido dizimista, ofertante, essa pessoa que tem apoiado os projetos como o Projeto Social Vida, onde nós realizamos um trabalho extraordinário com as famílias vítimas de violência doméstica que estão desesperadas, em situação vulnerável, nem sabendo como recomeçar a própria vida. Ah, meu Pai, que o Senhor possa nos dar condições de concluirmos as cadeiras, porque já conseguimos, meu Deus, os recursos para 100 cadeiras das 400 que nós estamos lutando para alcançar. Abençoe aqueles que semearam e dê condições para aqueles que têm o desejo de semear na tua obra, na tua casa, para que nós possamos avançar na pregação do Evangelho. Porque se estamos aqui hoje podendo espalhar essa palavra, é porque existem pessoas que estão semeando nesta obra. Então não deixe faltar nada, multiplique e abençoe, porque nós te agradecemos e oramos a oração que o nosso Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Não esquece, encaminha para outras pessoas. Coloque aqui os seus pedidos, que nós estamos realizando dias de oração e jejum nesses 30 dias. Então vamos apresentar a Deus aquilo que nós não conseguimos encontrar clareza para resolver ou para solucionar. E Deus vai te dar clareza de propósito nessa caminhada. Não esquece de se inscrever e também de ativar as notificações para sempre quando tiver um conteúdo novo você receber. E é claro, se você deseja fazer parte desse mutirão de fé que nós estamos realizando, porque nós estamos recebendo recursos para adquirir as cadeiras para os templos que serão inaugurados. Primeiro,
etapa vão ser as cadeiras, depois o som e depois a reforma dos templos. E as informações nós vamos falar aqui, tá certo? Para todos aqueles que desejam participar. Cada cadeira tem um valor aproximado de R$100, então você pode doar uma ou mais. Nós já recebemos doações de pessoas que doaram 10, teve uma pessoa lá da Inglaterra que doou 10 cadeiras, teve pessoas do Espírito Santo que doaram 20 cadeiras, teve pessoas de várias localidades que doaram uma, doaram duas, aqui de São Paulo também já recebemos doações de 20 cadeiras, nós temos agora já doadas aproximadamente 100 e nós precisamos de 400. E que Deus, é claro, possa multiplicar na sua vida tudo aquilo que você vier a semear nessa obra. Dízimos, ofertas, votos, propósitos, projeto social, pregação do evangelho, tudo patrocinado por vocês, tá bom? E eu tenho certeza que Deus haverá de cumprir o que está escrito. Eu vou deixar na tela aqui para você o QR Code, você pode abrir o aplicativo do celular, do banco e fazer as suas doações. Porque a alma generosa prosperará e quem atende será atendido. Amanhã, 6h26 da manhã, nosso Café com Sabedoria, de segunda a sexta. E domingo, nosso culto. Domingo eu quero falar sobre algo poderoso, sobre a cova dos leões. Como evitar, vencer, suportar, superar e como entender. A cova dos leões são as lutas dos dias de hoje. Domingo, 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube, o culto ao vivo, culto online, comunidade online, e às 9 da manhã, presencial no auditório aqui no Tatuapé, que é o local onde nós nos reunimos temporariamente. Então, estamos ali num auditório no Tatuapé, na rua Serra do Japi, 163, em frente à Praça Largo do Bom Parto, tá bom? Que Deus abençoe a todos e tenha uma extraordinária semana pela frente, muita luz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus caminhos. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele.